Ok, temos de A pôr isto. minha geração Viste mais episódios? já Vi se o calou. primeiro, vi o da semana passada. Já Este se país também perdeu. devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um médico-filósofo, ou um filósofo-médico, ainda não sabemos. Não lhe perguntem o que quer ser quando for grande, porque ele não gosta dessa pergunta. A verdade é que tem 24 anos e está inscrito em 2 cursos no ensino superior. Um é Medicina, outro é Filosofia. Está a terminar o mestrado em Filosofia Política, o que significa que já tem 2 teses por entregar. É fortemente europeísta e diz quem o conhece que é um guerreiro da justiça social, mas depois surpreende as pessoas porque não é só clichês e frases feitas, traz argumentos e dados para a conversa e desarma quando fala porque sabe mesmo do que está a falar. É informado, está sempre a viajar e não viaja sem um livro ao lado. É extremamente organizado e regrado, mas não vive limitado ao que tem de fazer, não é só casa-trabalho, trabalho-casa, apesar de estar sempre metido num projeto novo. Vive em Gaia, tem montes de amigos, por isso quando vem a Lisboa tem sempre sítio onde ficar e vai ficar connosco na próxima hora. Bem-vindo, Jorge Obrigado, Félix Diana. Cardoso. É Félix, não é? Sim. Olha, eu vou fazer disto uma espécie de banquinha de dúvidas sobre Tá o bem. ensino superior e desabafar contigo sobre as minhas dores, já que és médico, e dizer-te que eu, quando estava em Direito, queria estar em jornalismo, queria estar em literatura e em medicina dentária e eu não sabia que era possível estar em 2 cursos ao mesmo tempo. Eu cheguei a equacionar, mas não sabia. Isso é legal? Estás dentro da lei? Estou. Eu não sei que idade tens, nem vou perguntar porque é indelicado. Houve um tempo em que não era possível. Creio que recente, a então, partir a lei de mudou? 2000 mas já deve ser do teu tempo que é possível, porque a partir de 2005, creio. Ok, eu Que entrei em passou a ser. 2009 no ensino superior. Pronto, Por então isso já era possível. Agora, há alguns constrangimentos. Por exemplo, no meu caso, eu não consigo fazer os 2 cursos na mesma universidade, porque tem um limite de créditos a que te podes inscrever. Por isso acabei por ter que fazer os cursos em 2 universidades. Mas em termos de legalidade, não há qualquer tipo de conflito. Mas só é possível se não for logo no primeiro ano, ou seja, quando nós fazemos inscrição para o ensino superior, temos aquelas opções, 5 a 6 opções, só podes fazê-lo depois de estares inscrito num curso. Sim, presumo que se for uma privada consigas inscrever-te logo, não sei. Mas pelo menos no ensino superior público eu esperei por 2 concursos a seguir. E tu escolheste medicina primeiro e filosofia depois. Sim. Foi uma forma de tranquilizar os teus pais? Não. Aliás, os meus pais são muito tranquilos com as minhas opções bizarras de vida. Nunca me impuseram nada. A medicina foi uma escolha que surgiu... Não foi uma escolha, foi o default. Eu tinha muitas opções, quase como tu. Medicina dentária não tinha. Mas gostava de física, gostava de economia, gostava já de filosofia. Pensei em tirar também o curso superior de guitarra, porque eu fiz o curso de conservatório de guitarra clássica e na altura gostava daquilo e Ainda gostas, tentaram... não é? Avaliar Sim, pelo teu YouTube, Instagram exatamente. e Twitter. Mas na altura era música clássica e uma coisa que requer outro rigor, não é? E na altura incentivaram-me bastante a seguir estudos na música e era uma coisa que me agradava, mas só se pode escolher uma. Pelo menos no primeiro Porquê ano. que foste para a medicina? Eras daqueles jovens que tinha média de 19, média de 20 e vamos para a medicina. A média estava lá e a vontade existia mais cedo no meu desenvolvimento. Que frase clichê. Eu comecei por querer ser médico, quase como uma criança normal. E só Diz depois... o Dr. House. Não. De vez em quando. Acho que já todos vimos um episódio ou outro de Dr. House, mas não acompanhava a série. Mas gostava e, sobretudo, uma coisa que sempre me fascinou foi o cérebro. E, portanto, eu dizia que queria ser neurocirurgião. E o caminho era pela medicina. E isso até ao 10º ano, talvez. A altura em que comecei a alargar horizontes, a ler outras coisas e a perceber que, se calhar, a vida tinha muitas vertentes boas para estudar. E olha, Jorge, qual é o elo de ligação entre cursos como a medicina e a filosofia? Em que aspectos é que cruzas conhecimentos? A filosofia cruza conhecimentos com tudo. E hoje em dia o filósofo de poltrona já não existe ou não deveria existir. A filosofia faz questões que ainda não têm respostas, trabalha ainda às perguntas, a fase da pergunta. E, portanto, na saúde há montanhas de perguntas por fazer e que ainda não têm uma resposta possível. Ou muito clara, não há um caminho ainda para seguir. Portanto, questões à volta do método científico, por exemplo, como é que tu classificas uma doença, e questões depois mais ligadas à ética também, questões ligadas à filosofia da mente e ao problema das doenças mentais. Há uma série de ligações entre as duas coisas
que me apaixonam, acho que se nota. Tu és um académico e faz-te conta que estamos aqui numa oral e eu peço-te para fazeres um ensaio em 2 ou 3 tweets que relacione saúde pública e filosofia. A filosofia tem como um dos seus ramos a filosofia política e a ética, 2 disciplinas que pensam como o indivíduo deve viver e como a sociedade se deve organizar. E uma sociedade evoluída, pelo menos para mim, e creio que para a maioria de nós, é uma sociedade que cuida dos seus mais frágeis e dos seus doentes, e uma sociedade de pessoas que se querem saudáveis. E a saúde pública é um instrumento estatal, mas também da comunidade, não necessariamente diretamente do Estado, que tenta precisamente manter as pessoas saudáveis, que é uma concepção de saúde que não temos muito por cá. É muito hospitais, batas brancas, estetoscópios. Já estamos aí para um thread. Sim. E a saúde vem antes disso, não é? Isso já é a doença. A saúde vem antes disso. Tu és um polimata. És um polimata. Uau. Sabes o que é? Sei. Achas que és um Fico polimata? até... Para quem não sabe, um polimata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. No teu caso, para já temos a medicina e a filosofia, mas também a literatura, a Europa, a música. Como é que geres os teus próprios interesses? Hoje estou mais numa de ficção, hoje quero literatura, hoje quero ler mais sobre ética. Por acaso é uma pena, mas a literatura tem sido muito deixada para segundo plano? Pouco lida, passo plenasmo. Vou tentando equilibrar as coisas, também tem a ver com os trabalhos que vão surgindo. Por exemplo, ultimamente tenho trabalhado muito em Europa, porque houve eleições europeias, tive a oportunidade de fazer muito trabalho a propósito disso e, portanto, estudei bastante questões da Europa e depois gosto de estudar a Europa nas suas diferentes vertentes, portanto, historicamente, socialmente, dilemas atuais da política europeia, etc. Mas normalmente é difícil de equilibrar interesses. Quem me conhece sabe que eu tenho uma pilha de livros a serem lidos ao mesmo tempo, que ronda os 30, 30 sim, e mas mesmo tal. sem ser o ofício, quando é ócio, os teus interesses estão lá na mesma e tu tens de gerir esse tempo livre, que é pouco, pelo que sei, e dirigir-te a um dos teus interesses, Sim. não é? Eu tenho muita sorte, porque eu divirto-me muito a fazer o que tenho que fazer. E por isso o meu ócio é quase... não é permanente, porque há muitas chatices do dia-a-dia que, obviamente, alguém que gosta de se embrulhar nos assuntos não gosta de resolver papelada ou de tratar de burocracias. Mas tenho mesmo muita sorte em fazer... Sempre que me meto num projeto novo, é ócio para mim. Depois traz parte chata, mas normalmente começa por ser ócio. O curso de filosofia não se poderia tirar de forma autodidata. Tu, inclusivamente, lês muito. Não conseguirias estudar esses autores sem o canudo? Possível é. E hoje em dia... É mais possível do que medicina, não é? Sim, porque a medicina depois tem uma parte prática que é impossível fazer... sozinho, não é? E quando estiveres com um doente ao lado e ainda não souberes o que estás a fazer, convém que alguém te ajude. Mas a filosofia, a maior parte das áreas do saber mais, entre aspas, livrescas, conseguem-se fazer hoje em dia. Na net há muitos de cursos gratuitos, há a bibliografia toda disponível, de forma legítima ou menos legítima. Mas a vantagem de ires para a academia estudar um assunto é o contacto as com os duas professores? é a socialização, partilhar interesses e ter uma experiência mais socrática. A partir do diálogo, chegares às tuas próprias conclusões. O confronto com o outro é muito importante, não só para o desenvolvimento pessoal, em termos intelectuais, mas para desenvolver também uma tolerância e perceber que a sociedade não somos nós, não é? A sociedade não são 10, Portugal não é 10 milhões de vezes o Jorge, são 10 milhões de pessoas diferentes. E depois tem a vantagem de te sistematizar o conhecimento e de te obrigar a estudar. Se tens um exame, vais estudar. Se é por ti, se calhar hoje me apetece. E que autores estudaste em filosofia política? Além de Rousseau, Montesquieu, Maquiavel, esses clássicos da filosofia política? Montesquieu não tanto, que é mais afeta à ciência política, vá. Já cruza um bocadinho mais a barreira. Na filosofia política, os autores que mais me interessaram são autores contemporâneos, que surgem a partir dos trabalhos pioneiros de Rawls, que vêm mudar muito a forma como se fazia filosofia política e como se pensava o Estado, a comunidade política. Depois tens críticas ao Rawls, críticas muito acérrimas como Robert Nozick, que é um autor que me causa arrepios porque me é difícil discordando profundamente, porque é alguém que vê um Estado
vê com... Portanto, o Estado serve apenas para manter uma certa ordem social, das pessoas não se matarem à paulada, mas depois tem pouco mais do que isso. Aqui é uma visão com a qual não concordo muito, mas é-me difícil discordar dele. É um autor aliciante por isso mesmo. Depois tens autores, o meu preferido é o Dworkin, que tem uma tese com alguma responsabilidade do indivíduo, portanto atribui bastante responsabilidade ao indivíduo, mas não esquecendo que o indivíduo vive em comunidade e que a comunidade também tem um papel no desenvolvimento dessas teorias. E ultimamente tenho estudado muito autores ligados à filosofia, portanto, teorias da justiça aplicadas à saúde. O que é uma distribuição justa da saúde? Vai ser essa a minha tese não é? de mestrado. E há algum autor que tenhas descoberto que não conhecias no curso? Muitos. A maior parte deles, aliás. Sobretudo autores contemporâneos. Na sociedade há assim uma ideia da filosofia. Primeiro ainda há uma ideia da filosofia ligada muito a uma coisa espiritual. Quando se diz que alguém estás-te a pôr a filosofar para aí, é uma coisa um bocado pejorativa até. E a filosofia tem imensos ramos e uma estruturação incrível. E muitos autores que nos escapam no dia-a-dia. Estou a tentar lembrar-me de um autor que me tem influenciado particularmente. O tal Dworkin, eu não conhecia o trabalho dele, é um autor muito importante. Harry Frankfurt, acho que também é uma boa leitura, até porque ele tem um livro chamado On Bullshit, que fala sobre a relação entre a verdade e a mentira e o bullshit, que é outra coisa diferente, que não tem nenhum tipo de respeito à verdade, que será a arma de pessoas como Trump e Bolsonaro. E quem é que é para ti o maior filósofo vivo? Muito difícil. Não sei se consigo dizê-lo. Costumam responder-me esta pergunta, eu adoro fazer esta pergunta a quem gosta de filosofia, respondem-me sempre o Habermas. Não, ele é da escola continental, eu não me revejo muito nessa escola. É uma escola que trata a filosofia ainda de uma forma muito desligada das ciências aplicadas. E que é uma filosofia muito discursiva, é quase que se confunde com a literatura. E, bom, o Habermas já tem bastante mais rigor, mas mesmo assim é uma filosofia com a qual não me revejo muito, talvez fruto do meu percurso académico, porque lá em Braga, onde eu estou a fazer o mestrado, a escola é mais a escola analítica, que é mais anglo-saxónica. Então não consegues dizer nenhum grande filósofo vivo, o maior deles? Talvez consigas dizer o maior filósofo morto? O maior filósofo morto. Olha, Maquiavel é um autor que me marcou muito no ramo da filosofia política. E Descartes e Kant são autores muito importantes para percebermos... Não, mais para duvidar sempre daquilo que vemos. Duvidas muito daquilo que vês? Sim, desconfiar sempre das tuas próprias percepções e perceber que há sempre uma dissociação entre ti e o mundo que é inultrapassável, que é sempre propensa a confusões e a equívocos, e isso é uma ideia, acho que importante para vivermos em comunidade. A ideia de que podes estar sempre errado, podes estar a perceber mal as coisas podem não ser bem assim. Quantas vezes é que és assolado pela dúvida ao longo do teu dia? Muitas vezes? Sim. Duvidas muito? Sim. Ao fim de 2 anos de licenciatura em Filosofia, saltaste para um mestrado em Filosofia Política. Como é que isso aconteceu? Equivalências? Não, portanto, o mestrado em Medicina é mestrado integrado. Quer dizer que ao fim de 3 anos ficas com uma licenciatura em Ciências Básicas da Saúde. Portanto, isso é a explicação legal para o que eu fiz. A explicação em termos de decisão e de percurso de vida é que o mestrado de Filosofia Política abre de 2 em 2 anos. Portanto, se eu não passasse imediatamente, teria que esperar 2 anos para abrirem novamente candidaturas. E isso significava depois haver uma discordância entre a data de término da medicina e da filosofia. E, portanto, protelar muito a minha estadia no ensino superior, pelo menos da forma como estava a fazer na altura. E, portanto, decidi que, já tendo requisitos legais cumpridos e não tendo também... Sentia que não estava a ganhar muito na licenciatura em Filosofia, porque, infelizmente, em muitos pontos do país onde existe licenciatura em Filosofia, isto, #polémica, a Filosofia é um daqueles cursos em que entram pessoas com a sua 6ª opção, com média de 10, 11, e numa sala de aula onde
tens muita gente contrariada e gente que não queria mesmo estar a estudar aquilo, queria estudar outras coisas, que está frustrada, que não conseguiu entrar no que queria, que aparece de vez em quando, que não lê as obras. É muito difícil, tu, a partir de certa altura já evoluíste o que tinhas a evoluir e precisavas de uma turma para progredir contigo. E portanto Foste tu que também... pediste ou foram os professores que saíram a acudir-te? Não, houve uma espécie de entendimento mútuo em que, através de um diálogo simpático e franco, fomos chegando à conclusão que, se calhar, saltar para o mestrado era uma hipótese mais sensata. Mas saltaste alguns autores ou não? Sim. Foste Por causa disso tenho lacunas na filosofia que ainda hoje tentas colmatar. persistem. Não tenho tempo para as colmatar como deveria. E isso tem um lado mau, obviamente. Há várias áreas da filosofia em que eu não tenho um conhecimento tão denso como um licenciado deveria ter. Para tirar 2 cursos com essa envergadura é preciso ser muito organizado? És metódico? Sim. Quem me conhece diz que sou regrado. Eu não me identifico muito com essa visão, mas se calhar é por ser regrado que queria ainda mais, né? E acho que é insuficiente. Sim, eu tenho bastante método, sou organizado no que faço e, sobretudo, aproveito bem o meu tempo, acho. Podes passar o método aos nossos ouvintes? Não creio que haja um método para todos. Já há métodos Qual é o teu? Como é que ideais funciona para para cada ti? pessoa. Eu dedico a maior parte do meu dia a ler. Mas para ler muito e bem tens de descansar? Tens de fazer exercício? Como é que, Sim, como é que estás ter em um boa estilo forma? de vida completo é importante. E posso dizer-te que, portanto, sem problemas em falar nesse lado, houve períodos em que estive quase a largar as 2 tarefas, porque de facto é muito duro. E, por exemplo, quando eu vivendo em Gaia, estudando no Porto e em Braga, implica deslocações que eu tinha que fazer de carro porque os transportes públicos não permitiam fazer isso em tempo útil. E, portanto, já houve 2 períodos no ensino superior em que eu estive perto de um esgotamento e tive que abrandar bastante e ter um estilo de vida equilibrado é essencial para não cair nesse... Portanto, descansar, dormir, fazer exercício, ter uma alimentação variada e equilibrada, ter laços sociais, porque sem dúvida sem pais, sem amigos, sem namorada não é tão fácil. Faz-se, presumo, mas para mim foram uma ótima ajuda. Mas depois também tens de guardar tempo para eles, para Claro, a família, claro. para os amigos, para a namorada. Isso é complicado. Se os meus pais estiverem depois a ver isto, vão dizer que eu dou muito pouco tempo à casa. E é verdade. Eles dizem É isso. verdade. Mas Dizem eles isso. percebem. Mas há um lado de pai que presumo que quer sempre mais tempo com os filhos, né? Tu já respondeste esta pergunta, mas tenho aqui uma questão que me foi enviada por um ouvinte, que é a seguinte: como é que uma pessoa organiza a vida para fazer medicina e filosofia ao mesmo tempo e para ao mesmo tempo fazer parte da administração de revistas científicas e para ler tanto e para ser um dos membros mais ativos do Twitter e para tudo o que fazes? O teu currículo está mais preenchido aos 24 anos do que a maioria das pessoas numa vida inteira de trabalho. Tens uma vida absolutamente frenética? É esta a pergunta. Tenho. É. Tenho uma vida frenética e No entanto, parece tão sereno. talvez seja É o porque segredo estou a ter um para dia calmo hoje. Ok, não, por acaso não. Não, por acaso não. Já corri muito hoje. Levantei-me bem cedo. E estavas aqui de sorriso na cara. Sim. Deixa-me cá pensar como é que eu vou responder a isto. Acho que é preciso... Há um certo processo de reflexão, de autorreflexão. Isto vai parecer autoajuda, mas juro que não é. Em que tu tens de perceber quais são as tuas... com que é que tu te dás bem e com que é que te dás mal. Eu sei, por exemplo, que eu nunca serei um especialista em nada, porque eu não consigo focar-me muito tempo na mesma ideia e estudar todos os pormenores exatos da mesma ideia. Não vai com a minha personalidade. Portanto, sempre fui um bocado um generalista, que fui treinando e felizmente conseguindo dividir a minha atenção entre várias áreas, ter várias coisas a decorrer, que não é bem um multitasking, não é? Porque multitasking é ao mesmo tempo. Eu simplesmente segmento os dias de forma a conseguir num dia ter muitas atividades variadas, ou as semanas. Uhum. A saúde não é tida em conta quando se desenham as cidades. É uma frase de Jorge Félix Cardoso. Comente esta citação. Com um autor desses, não sei se... Não. O que se tem vindo a concluir nas últimas décadas, é que
o desenho urbano é fundamental para o estado de saúde das populações que vivem numa determinada cidade. E é uma coisa que nós tendemos a desleixar, né? É o que dizia há pouco. A saúde é vista como uma coisa para pessoas com bata e estetoscópio em hospitais. Mas isso é a doença. A saúde é algo que se promove no dia-a-dia, é algo que se fomenta através de hábitos saudáveis e, sobretudo, e é algo que eu não tenho problemas em dizer, mas que os profissionais de saúde têm algum problema em dizer, e não percebo bem porquê, que é a estrutura da sociedade tem um impacto enorme na saúde das populações. Quando falamos de estrutura da sociedade, falamos da distribuição dos rendimentos, falamos das condições em que as populações vivem, falamos do desenho das próprias cidades, não só das habitações, falamos da própria cultura do país e da forma como isso influencia a alimentação e uma série de outras vertentes, a capacidade de socializarem os habitantes ou não. E, portanto, se tens uma cidade... Um exemplo muito bom, se calhar, para perceber isto é um estudo que saiu recentemente que mostra a relação entre o índice de massa corporal, portanto, digamos, o peso da pessoa, para simplificar, e a densidade residencial das cidades. O que tu vês é que há uma densidade ótima para a qual o peso se torna melhor. Não quer dizer que uma correlação não implica causalidade, mas o que isto parece querer dizer é que cidades onde as coisas estão todas muito longe umas das outras, ou cidades onde todos vivem uns em cima dos outros, levam a um estilo de vida menos saudável. Por exemplo, precisares mais de te deslocares com um veículo próprio, portanto, não caminhares, não te exercitares, não teres relações de proximidade com a comunidade, ou então, por exemplo, se for uma cidade muito pouco densa, precisares sempre do carro. Os subúrbios americanos são ótimos para isso. Aqueles filmes quando têm relevado, a casa ao relevado e a entrada de garagem, porque não há nada à volta. Os pais querem pôr os miúdos no futebol ou na natação e têm que os levar de carro. Os miúdos querem todos juntar-se para fazer qualquer coisa, têm que ir de carro para um sítio qualquer. Para a escola vão de carro. Se os pais quiserem ir comer fora, vão de carro. E, portanto, a forma como desenhamos as cidades tem, de facto, um impacto brutal no teu estilo de vida e, consequentemente, na tua saúde. E não valorizamos isso de forma significativa. Estamos à conversa com Jorge Félix Cardoso, um jovem de 24 anos que se divide entre medicina e filosofia. Jorge, como é que olhas para o futuro da medicina? Como é que encaras as novas possibilidades geradas pela biotecnologia? Podemos brincar com a genética humana? Que questões éticas é que isso te levanta? A ética, que é um tema muito querido. Isso tem implicações muito complexas, como é natural, não preciso de dizer, é óbvio. A biotecnologia não é nem uma ameaça nem um milagre, não é? Tudo depende da forma como vamos usar a ferramenta. Ela pode servir para evitar sofrimento grande a muita gente. Muita gente, já lá vamos a essa parte. Mas também pode servir para projetos perversos, como, por exemplo, fala-se em exércitos onde os soldados não têm dor, coisas assim mais distópicas. Os casos concretos que existem, e para dar 2 exemplos de coisas perversas. Na China houve um investigador que editou o genoma de duas futuras pessoas, portanto, de embriões, de forma a que tenham uma alteração numa estrutura celular que faz com que tenham menos propensão a ter o HIV. Isto parece à partida uma coisa positiva. O problema é que há muitas variáveis que nós não conhecemos. Nós não sabemos essa alteração no resto do funcionamento do organismo, que repercussões é que vai ter. Portanto, enquanto isto não estiver bem estudado, é extremamente arriscado estar a fazer manipulações destas. E, sobretudo, à revelia de uma comunidade internacional de cientistas, como foi feito na China. Portanto, isso é uma perversão complicada e que precisamos de evitar. A outra, toda a gente se escandalizou muito quando a Goldman Sachs lançou um relatório em que dizia que curar doenças não é um modelo de negócio sustentável. Não é. E soando aqui quase um slogan da nossa esquerda, enquanto a saúde for um negócio, isso vai ser uma frase que vamos ter que ouvir e vamos ter que lidar com ela. A biotecnologia é também muito falada porque é uma forma de fazer dinheiro. Há muitas alterações para as populações viverem de forma mais saudável, que são alterações que implicam intervenção estatal e que implicam alterações de estilos de vida, que custam muito menos,
precisam é de um rearranjo social. Há uma tendência a que, e mesmo por parte dos profissionais de saúde, a que nos centremos nestas soluções milagrosas de editar o genoma, de ter fármacos hiper específicos, medicina personalizada, que é também uma perversão, é uma medicalização, uma forma de ter negócio à volta disso. E por isso, quando surge um fármaco que cura uma doença e a erradica e faz com que uma pessoa viva saudável quando ia viver, por exemplo, 80 anos ou 60 anos com uma doença crónica, haja um relatório que diz para as farmacêuticas e para o negócio da saúde isso não é sustentável. O escritor, o historiador Yuval Noah Harari traça um cenário hipotético e hiperbólico em que os médicos podem vir a perder importância face a computadores de inteligência artificial, capazes de ser muito mais precisos a analisar os dados médicos do paciente e reproduzir um diagnóstico muito mais fiável. Achas que isto é uma possibilidade? Eles vão ser mais precisos, não vão ser mais exatos. Há uma diferença. A precisão tem a ver com o rigor da medição. Portanto, qual é o erro que tu estimas que a tua medição tenha? E a exatidão tem a ver com quão próxima é a medição que tu fizeste do valor real, que tu nunca vais conseguir saber porque nunca consegues chegar lá senão através de uma medição que tem sempre um erro associado. O problema da inteligência artificial, ou um dos problemas, é que, em primeiro lugar, é o contacto humano, e não digo isto apenas porque as pessoas precisam de carinho e de um lado humano e de uma cara humana a atendê-las, isso é tudo verdade, mas digo mesmo de outro ponto de vista, é muito difícil tu codificares de forma que uma máquina entenda. Quando um doente chega, ele não vem com bits e bytes para introduzir numa máquina, não é? E os sintomas têm manifestações diferentes consoante o doente, e tens que perceber o contexto social da pessoa e a forma como ela se exprime. Tudo isso é difícil de interpretar por uma máquina. Mas depois o grande problema, que era aquilo que eu queria falar e entretanto perdi-me, mas fala-se do Big Data atualmente e da capacidade de, quando tens uma quantidade de dados gigantesca, conseguires processar esses dados de forma que nenhum humano conseguiria, verdade, e ter resultados muito mais precisos que nenhum humano conseguiria ter, verdade. O problema é que esses dados existem porque alguém fez observações no passado e, portanto, tu vais ter um modelo cada vez mais especializado naqueles dados sobre o passado. Portanto, é uma interpretação específica de uma caricatura estática do que quer que seja. E quando estamos a falar de saúde, estamos a falar de, por exemplo, uma realidade perversa que é, nas últimas décadas, é raro o ensaio clínico que considera o impacto nas mulheres tal como considera com homens. Há muitos casos em que as mulheres são excluídas dos ensaios clínicos e os fármacos são otimizados para um corpo humano que é de homem e que é de homem branco europeu, que é onde existem os meios para fazer esses estudos e tirar esses dados. E, portanto, tu vais afinar a máquina de forma perfeita para esse corpo, que não é necessariamente nem representativo de toda a gente e pode nem sequer ser representativo dele próprio, porque as medições estão erradas, porque há um viés qualquer, porque havia outros fatores que ninguém considerou e, portanto, não estão incluídos nos dados, etc. Portanto, de facto, a inteligência artificial vem trazer muita coisa boa à saúde, mas com calma. Antes de avançarmos para a União Europeia e política, outras duas de tuas grandes paixões, não podia fechar este capítulo sem te perguntar o que é a ética. Podes recorrer a Sócrates, a Platão ou a Jorge Félix Cardoso. A ética é um saco de boxe. Toda a gente usa a ética para, quando fica sem argumentos, diz isso não é ético. E portanto a ética é, antes de mais, dizer com isso? Um grande saco de boxe. Normalmente quer dizer que na sua concepção do que é um trajeto de vida razoável, ou do que é uma ação razoável, que a opção em consideração não está contida. A ética é o estudo de como viver a vida, qual é a melhor forma de viver a vida, como é que deves encarar os outros, como é que deves encarar a ti próprio, como é que deves encarar a sociedade, não apenas como conjunto de outros, mas como entidade em si. É o que seria a autoajuda se tivesse qualidade. No primeiro semestre deste ano fizeste uma espécie de semestre sabático para promover o debate sobre a União Europeia e a participação nas eleições europeias. Como é que isso correu? Foi bem sucedido? O que é que tens para dizer sobre a taxa de abstenção? Para a União Europeia? Bem sucedido para quem? Para ti, para a União Europeia. Para mim foi muito bem sucedido. Foi uma experiência pessoal muito enriquecedora.
de que tirei, bom, digo sem hipocrisias, tirei muitas... Cresci muito pessoalmente e, portanto, tirei muitas vantagens pessoais e profissionais, mas, acima de tudo, o que fiz foi motivado pela percepção de que a União Europeia é uma ferramenta política crucial para resolver os grandes problemas dos nossos dias, e que não se faz sem uma consciência na sociedade daquilo que ela é e daquilo que ela não é, embora digam que sim, e daquilo que ela pode resolver e daquilo que ela não pode resolver a não ser que a deixe, e daquilo que ela não está capacitada para resolver. Para a União, estas eleições foram um agridoce. A fasquia estava muito baixa, portanto, no âmbito geral europeu foram boas eleições. Pela primeira vez tiveste a subida da participação eleitoral, de uma forma razoável. A extrema-direita, que era o bicho-papão que vinha aí, não veio tanto aí. Novas preocupações surgiram. Em Portugal foi um deserto. Porquê que achas que as pessoas em Portugal não votam nas eleições europeias? Bom, começa pelos nossos políticos e também pela comunicação social. Não desculpando os eleitores, porque os eleitores todos têm um papel a cumprir nesta situação, mas dá-se aqui uma espécie de dilema do prisioneiro, em que a nenhum convém ser o primeiro a dar o passo para credibilizar a discussão. Portanto, agentes políticos não se preocupam minimamente em apresentar uma visão que seja digna de um projeto eleitoral. Estão presos a discussões do passado, a trazer fotografias do Sócrates, quer dizer... Foste muito crítica em relação aos debates que se fizeram nas eleições europeias. Sim. Achas que não foram suficientemente esclarecedores? Não foram nada esclarecedores, na minha opinião. Foram... Muita trica política? Sim, muito rasteirinho, muito ataque pessoal, muitos temas que não interessam a ninguém do ponto de vista daquilo que é um eurodeputado e um destino para a União Europeia. Discutir sondagens não é discutir a Europa, é discutir os partidos, que não interessa para nada naquela altura. Mas lá está, é um ciclo vicioso em que ninguém credibiliza a discussão, porque também não traria vantagem nisso. Houve alguns partidos que tentaram, ou alguns candidatos de alguns partidos que tentaram ter uma discussão mais, sei lá, como chamar, mais adulta, mais séria, e são ignorados pelos outros, pela comunicação social, pelos eleitores. Não quero aqui dizer nomes. Posso dizer que à esquerda e à direita existem bons exemplos e também existem péssimos exemplos. O Jorge Félix Cardoso, daqui a uns meses ou anos, há de estar no gabinete de alguém da União Europeia, porque ele tem noção que é lá que as coisas pelas quais ele se interessa funcionam. Reveste nesta antevisão? Quem disse isso? Não posso dizer. Pois. Sim. A intervenção política agrada-me. A intervenção política dando a cara por um projeto, não sei. Ainda é algo que vou descobrir. Nem todos têm perfil para ser líderes, nem todos têm perfil para aguentar aquilo que é uma vida política ativa enquanto líder de um projeto. Não sei se tenho. Fazer política, sim, eu faço todos os dias política, e fazer política junto dos decisores, sim, acho que é é algo que me interessa, sim, e que gostaria de fazer no futuro. Não sei se cá ou lá, ou até noutros ambientes, ou não necessariamente diretamente na política, mas na sociedade civil, em think tanks, ou o que seja. Estás no 6º ano de Medicina e interessas-te muito pela União Europeia. A União Europeia está de saúde? Boa pergunta. Há uma tendência para achar sempre que a União Europeia está quase a morrer. Todos os suspiros são o último, mas depois nunca são. E eu ontem, por causa de um trabalho que estava a fazer, tive que ler uns artigos de 2016 em que se dizia que a Europa estava acabada, não tinha qualquer tipo de hipótese. Enquanto... Portanto, é quase... Eu não sei como é que isto se diz em português, que é vergonhoso, mas uma self-serving prophecy. Portanto, uma profecia que acaba por se fazer cumprir, né? Sempre que estivermos a dizer a União Europeia está a acabar, ela vai acabar eventualmente, porque ninguém está preocupado com o que fazer se ela continuar, como reforçá-la. Estamos presos a este discurso derrotista, e nas crises fala-se da Europa que vive de crise em crise até à crise final, adaptando
famosas frases da história. Lá por estar em medicina, não quer ser médico, quer mudar a forma como se vê a saúde em Portugal. É uma frase que também te é atribuída e prova que não te ficas pelos limites que te dão. Esta ambição de mudar, esta ambição de mudança é claramente política, não é? Sim, sim. Consta que tiveste um período curto numa Jota. É verdade. Isso chegou a todos os ouvidos, é verdade. Qual foi a Jota? JSD ou JS? Eu durante talvez 13, 14, 15 meses fui militante da JSD. JSD? É verdade. E Se calhar não uma imagem que as pessoas tinham de mim. Não. As 3 pessoas tinham uma Foi imagem de mim, difícil não perceber. achavam Ninguém isso. me disse garantidamente que foi JS ou JSD. Porquê é que acabou mal ou porquê é que acabou? Porque eu ia para lá fazer política, mas eles não faziam isso. A JSD não faz política? O sítio onde eu estava não fazia política. Há aqui um disclaimer. Eu não sou... O trabalho... Como pôr isto? A intervenção política ativa é algo extremamente meritório. E quem se envolve na política e tem vontade de mudar e quer mudanças estruturais e não mudanças circunstanciais, acho que deve envolver-se na política. A nossa democracia depende de pessoas que estão interessadas em envolver-se na política de forma informada, de forma séria, e que não têm vergonha de dizer que querem fazer carreira disso, querem liderar um projeto, têm ideias para o país e querem aplicá-lo. Isso é super saudável. Contudo, em muitas juventudes, e eu estou a dizer muitas, podia cingir-me à minha experiência, mas de conversas vou sabendo que isto se multiplica por todo o país, e são normalmente experiências que são muito influenciadas pelo contexto local. Portanto, as Jotas funcionam, a não ser que depois vais subindo lá dentro, funcionam muito a nível de conselhio. O sítio onde eu estive, eu entrei porque me fizeram um convite com um projeto com pés e cabeça, no qual eu me revi, embora relutante, entrei, e depressa percebi que as reuniões seriam para atacar a oposição e não para discutir ideias e projetos políticos. E o exemplo que eu dou sempre e volto a dar é que cheguei a um local onde estava um candidato a uma junta de freguesia e eu perguntei, mas qual é o valor do orçamento desta junta? E ninguém sabia, porque ninguém nunca tinha ido ler o orçamento da junta, mas era candidato a presidente da junta. E isso foi assim um dos golpes que me disse, pá, estas pessoas não estão aqui para o mesmo que eu, tudo bem, eu vou embora, talvez um dia mais tarde volte, não necessariamente ao mesmo local, mas e acho que a vida, como disse, a vida política ativa é importantíssima, mas sobretudo enquanto jovens é difícil tu entrares numa Jota e teres a capacidade de mudar as coisas, porque, ou pelo menos eu era jovem, eu tinha 18 anos, creio que não estou a mentir, se estiver a mentir é sem querer, eu acho que tinha 18 anos. E aos 18 anos tu não tens autonomia financeira, estás a contactar com realidades novas, não sabes bem o que é sério e o que é que não é, e estás suscetível a ser manipulado. Numa Jota ou fora de uma Jota, pareces querer seguir política. Teremos aqui um futuro Ministro da Saúde? Não, Ministro da Saúde não. Outras coisas não digo que não, porque depois já há sempre alguém que vai buscar um vídeo de 20 anos atrás e dizem, este gajo não é sério. E eu não vou dizer 100% que nunca me meteria ativamente na política, como já disse, mas para já não é algo que eu considero, pelo menos Diretor-Geral de Saúde? A curto prazo. Diretor-Geral de Saúde agrada-me mais, mas mesmo assim a saúde em Portugal precisa de mudar muito. Continua a ser dominada pelos médicos, o que não é bom, continua a ser dominada pelos homens, o que não é bom. Estás bem posicionado. Infelizmente estou. Não imagino Jorge Félix Cardoso na política como uma pessoa eleita porque não tem paciência para compromissos. Não tens paciência para compromissos? Não. Mas a tua vida é uma data de compromissos. O meu não é não à tua pergunta. Portanto, eu acho que tenho alguma paciência para compromissos. Não tenho paciência para dizer coisas que não estou a pensar e, portanto, suavizar o discurso, ir atrás dos temas do momento, e isso faz de mim um péssimo candidato a qualquer eleição, porque uma eleição não se ganha... primeiro é difícil ganhar uma eleição a dizer verdade, depois é difícil a querer falar dos temas que achas que são importantes e não nos temas que estão a ser lançados. E, portanto, eu concordo com, não sei quem foi essa pessoa, mas eu concordo plenamente que será muito difícil para mim alguma vez ganhar uma eleição, seja do que for, porque não tenho mesmo perfil para isso. Não acho que seja por falta
de capacidade para compromissos. Falta de capacidade para aturar determinadas coisas. Durante os últimos anos tenho vivido algo angustiado. O problema? Simples, não ter resposta para uma pergunta recorrente. O que é que vais ser? O que vais fazer da vida? Sendo estudante de medicina, de base, embora hoje já me sinta muito pouco e sobretudo tendo assumido desde cedo que não é a medicina típica, hospitalar, clínica, aquela que eu quero exercer, a pergunta surge com estrondo e alguma reprovação. Desperdiçar algo tão bom, trocar o certo pelo incerto, arriscar depois de tanto esforço. A dificuldade em definir o que quero fazer sempre se tornou complicada e desacreditada a minha escolha por um percurso diferente, um diferente ainda por identificar. Em 2018, finalmente entendi o problema. Não é que me falta uma resposta, é que essa não é a pergunta certa. O que queres ser? Qual é que é a pergunta certa? A pergunta certa é o que é que queres fazer, o que é que queres mudar, que ideias tens. E como resolver. Como resolver. Esse texto foi um texto que eu escrevi numa altura difícil também. Em que lá está, tive um período mais em baixo e precisei de parar e repensar, que é uma coisa boa. E de facto, tu queres ser médico porquê? Não é necessariamente a qualidade de ter uma bata, um estetoscópio que fazes no dia a dia que te vai definir, não é? Ou que vai definir o teu grande projeto de vida, ou que te vai guiar. Pode ser, não estou a dizer que não deve. Não sei se usei a expressão, mas se usei, retrato-me aqui. Cada um sabe qual é a pergunta certa para si. Para mim, pelo menos, é uma pergunta que me causa um profundo desconforto, porque obriga-me a identificar-me com... Portanto, a encaixar-me numa caixa, literalmente. E eu não sou de caixas, eu quero servir de ponte entre caixas, talvez seja uma forma mais certa de descrever. Tu és um jovem perfeitamente normal, de 24 anos, fazes tweets, fazes stories, publicações no Facebook. Como é que olhas para as redes sociais e para a tua intervenção nelas? É um ímpeto de partilha ou é pensado para chegar a pessoas? As duas coisas. Há uma mensagem a transmitir, para quem quiser ouvir. É isso que é bom nas redes sociais, não é? Tu podes ter várias posturas. A minha postura eu acho que eu encontro coisas interessantes no dia-a-dia que outros fazem, que outros pensam e que acho que devem ser partilhadas porque vejo valor nelas. E essa é a minha postura. Partilho também ideias minhas ocasionalmente, mas sobretudo ideias de outros. Porque lá está, é ponto entre as caixas, não é? É pôr toda a gente a comunicar. Se melhorares a comunicação entre todos, certamente melhoras aquilo que cada um faz. Mas as redes sociais têm um lado também muito perverso. E às vezes sou demasiado, sobretudo, twitteiro. Foi a última. És muito twitteiro. Sou muito twitteiro. Porquê gostas tanto do Twitter? O Twitter é... Um microblog em que podes partilhar ideias de forma rápida. Sim, e podes seguir e conhecer realidades muito diferentes de forma muito eficaz. Se souberes ter uma timeline limpinha. Exato, não tens uma bolha, segues pessoas de todos os espectros. Sim, todos os espectros, todas as realidades sociais, geográficas, áreas do conhecimento, pessoas que discutem muito entre elas. E já conheceste muitas pessoas pessoalmente que conhecias no Twitter. Sim, sei sim, também. Diana. Sim, o Twitter é uma excelente forma de tu encontrares, acho que é a melhor parte do Twitter, talvez. Encontrares pessoas que estão interessadas em trabalhar para o mesmo objetivo e tu percebes que não estás sozinho e que elas estão ali e que depois já há uma caixa de mensagens onde podes combinar as coisas para se encontrarem e para começarem a trabalhar juntas. E portanto, por exemplo, o trabalho que eu fui fazendo durante as europeias, parte dele, o trabalho que fiz com o Shifter, o Shifter eu conheci através do Twitter. Fiz para eles um pitch de um artigo que tinha preparado. E foi através do Twitter que os contactei e foi através do Twitter que os conheci. A equipa que eu depois montei dentro do Shifter para trabalhar os temas europeus, conheci-os no Twitter. Bom, é mentira, metade deles conheci-os no Twitter, mas foi através do Twitter que percebemos que era a equipa certa, etc. Portanto, muitas circunstâncias da minha vida profissional atual devem-se ao Twitter. Jorge Félix Cardoso no Twitter, já sabem, procurem-no. Quem te conhece bem diz que estás sempre a aconselhar livros. Nunca tive tantos livros para ler desde que conheci o Jorge Félix Cardoso. Queres deixar algumas sugestões?
Quero. Uma sugestão para mim, por exemplo. Sou muito aborrecido, ou ando muito aborrecido. Literatura, muito pouco. Poesia, pouca também. Tenho lido sobretudo não ficção. Também, lá está, o trabalho também tem coisas negativas. Este ano acho que é crucial ler um livro chamado The Uninhabitable Earth, do David Wallace não sei, agora deu-me uma branca, não sei o nome dele ao certo. O apelido dele tem são dois W's unidos por um hífen. Será fácil de encontrar e é um livro que tenta documentar as consequências das alterações climáticas, portanto, traduzir por miúdos aquilo que os relatórios científicos muito densos dizem que será o panorama mais provável, e depois falar das respostas políticas possíveis e das alterações económicas. E é um livro muito bom para depressa perceber a grandalhada em que estamos metidos. Olha, disseram-me que és uma pessoa super à vontade, o que eu confirmo depois desta hora de conversa. Disseram-me que falas com toda a gente e, para exemplificar esta afirmação, disseram-me que fazes perguntas super pessoais a pessoas que conheceste há 10 minutos. Nós conhecemos-nos pessoalmente há sensivelmente uma hora. Faz-me lá uma pergunta indiscreta. Epá, qual é o livro que tens na mesinha de cabeceira? São muitos. Isso é indiscreto? Não. Não. Para algumas pessoas é. É? Vão ter que responder nenhum. Faz parte da administração da revista científica Porto Biomedical Journal e foi diretor financeiro desta revista até 2017. É membro do Sintesis, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, onde estuda questões ligadas à ética e regulação da inteligência artificial. É assistente de Bioestatística, Informação e Decisão em Saúde e de Introdução à Investigação em Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi embaixador para o futuro da Europa. Cozinha bem, no geral, mas é na carbonara onde se sai melhor, recebe muito bem e gosta de juntar pessoas que dificilmente se conheceriam e metê-las à conversa. Toca guitarra, canta e publica as cantorias no YouTube, no Instagram e no Twitter. É afinado e ainda é capaz de arranjar tempo para um programa semanal sobre a União Europeia, aqui mesmo na Rádio Observador, onde esteve na última hora, antes de seguir para outros compromissos, outras investigações, outras viagens, outros livros, outros mundos. O que vamos fazer? Tens um currículo. Juro-te, olha para o teu currículo, eu fico cansada. Eu não consigo, eu desisto. Como é que é possível?